Muito bem, shalom a todos e bem-vindos ao nosso canal Shalom Brahá. Diga-me de onde que vocês estão assistindo o nosso vídeo. Pessoal, a pergunta é o seguinte: tatuagem é pecado? Delmar haverá pecado? Significa pecado a palavra haverá. O pastor Silas Malafaia respondeu. Ele disse que fazer tatuagem não é pecado, porém com algumas condições. Eu vou refutar aqui apenas as palavras do Malafaia, não vou falar da vida pessoal dele, pois Deus deu a vida para cada um tomar conta da sua. Então eu apenas vou refutar as palavras do Silas Malafaia sobre o que tange palavra tatuagem. Eu já pensei em fazer tatuagem várias vezes já aqui no pescoço, já pensei em fazer tatuagem no braço, mas eu falei assim, na época que eu não tinha muito conhecimento, né? Ainda estou conhecendo, não sou o dono da razão. A gente aprende a cada dia com cada um. É um ditado da Mishnah, dos sábios, do Talmud, que quem é sábio, aquele que aprende com cada um. Mas eu quero que você comenta aí embaixo e me responda se é ou não pecado fazer tatuagem. Vamos então aqui soltar o vídeo. Vou colocar o microfone perto aqui do notebook, porque eu estou gravando com o celular. Vamos lá. Quem pode me pautar sobre regras para a igreja é o Novo Testamento, que me dá a regra para a igreja. Primeiro, no Novo Testamento não tem nada, para começar a história. Não há nada no Novo Testamento que diga que não possa. Agora vamos lá. Aqui ele está falando sobre tatuagem. Ele diz que na Brit Hadasha, que é o assim chamado Novo Testamento, não tem nenhum respaldo bíblico para dizer que pode ou não pode fazer a tatuagem. Gente, um capítulo muito conhecido de Mateus capítulo 5, o próprio Jesus diz: não pensem que eu vim abolir a lei. A lei ali é a Torá, os mandamentos, nem os Neviim, os profetas. Não, ele não veio. E aí daquele que tirar um Yud. Um Yud é a pequena letra do alfabeto hebraico, porque será chamado Katan no Malchut Hashamai, no reino dos céus. Então um líder como o Silas Malafaia, ele deveria ter um pouco de senso e inteligência espiritual para responder essas perguntas, até porque ele é teólogo, ele é bacharel. Só que é o seguinte, né? Para cada igreja existe um tipo de teologia. A teologia é uma cortina de fumaça para fazer apologia aos achismos e ideologias de certas igrejas. Se você congregar na Assembleia, você quer ser um pregador, um pastor, você tem que fazer teologia. Para quê? Para aprender a teologia da Assembleia. Batista, a mesma coisa. Adventista, a mesma coisa. Em ambas as igrejas, tudo a mesma coisa. No judaísmo, não. No judaísmo, nós temos a Torá. A Torá é a base. É a base que desde os primórdios, quando Hakadosh Baruch Hu, ele entregou a Torá, revelou a Torá para Moshe vindo no Monte Sinai, a Torá ela foi passando de geração em geração e até hoje não mudou nada. O próprio Jesus disse: eu não vim mudar. Então como que um líder vem falar que não existe base na Bíblia para falar sobre tatuagem, que não tem, né, base bíblica sobre tatuagem no Novo Testamento? Então é o seguinte: pega a Bíblia, compra uma Bíblia que só tem um Novo Testamento. Aliás, se você ler a Bíblia de forma minuciosa, você vai encontrar algumas palavras no original que falam sobre o Beit, templo. O corpo, nosso corpo é Beit, é casa, morada do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre isso aí, Paulo está falando sobre tatuagem, Paulo está falando sobre a pessoa não comer demais, ter uma dieta. Paulo está falando sobre várias áreas da Torá. Até porque quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para um povo de origem grega. E estavam se achegando, a Cristo, conhecendo a Cristo. E os gregos se preocupavam mais com o corpo
do que com a Neshama, com a alma. Vamos continuar aqui ouvindo o Malafaia aqui. Pega a Bíblia, Malafaia, então só anda com o Novo Testamento, tá bom? Vamos lá, isso aqui é fato. Tá? Eu não tenho no Novo Testamento uma regra sobre isso. Mas tem uma outra coisa no Novo Testamento: decência e ordem. Então, o cara vem tatuado na cara. Tatuado aqui, tatuado aqui. Decência e ordem. Decência e ordem não é isso não, cara. Gente, eu não tô aqui dando uma de santarrão, dizendo que quem faz tatuagem vai pro inferno não, tá? Não é isso não. Não é isso não, tá? Tenho amigos meus, amigas que têm tatuagem. E nunca falei, olha, tatuagem é pecado. Sim, é um pecado. É um pecado, até porque, cientificamente falando, a tatuagem, ela prejudica o corpo. Vamos continuar aqui. Tatuado aqui, onde é que está essa pessoa? Quem é que está por trás disso aqui? Eu nem sei direito. Então, poxa, eu não posso dizer, olha, irmãos, não faça. Eu não tenho esse poder. A Bíblia aqui é meu norte. O norte que a Bíblia me dá é equilíbrio, pô. É só isso. Quer fazer uma tatuagem? Então, alguns conselhos. Coloque nenhuma tatuagem com nome de namorado ou namorada. Não, vamos ser um pouquinho inteligentes. Que tatuagem é essa? Que símbolo é esse? Tem que saber a origem. O que isso quer dizer que eu vou tatuar aqui? Você tem que saber a origem, irmão. Tem um fundo espiritual e muita porcaria aí. É só isso. E ser moderado na coisa. Nada mais, nada menos. Bom, vamos lá. Sefer Vaikra 19:28. A Torá fala sobre a proibição de fazer a tatuagem no corpo. O Targum Yonata, que é a língua mais original, que é a língua do aramaico, diz assim: e não farás na tua carne incisão que leve à corrupção da alma. Olha isso. De um morto. E nem porás sobre ti uma inscrição alguma, tatuagem, por meio de entalhe de algum sinal figurado. Eu sou o Senhor. O comentarista Rash, que é um dos maiores comentaristas da Torá, ele comentou o seguinte: não fareis nenhum corte na carne pelos mortos, porque era a prática dos amorreus, um termo geral para o paganismo, para os pagãos, de fazer corte na carne, ou seja, tatuar quando alguém que pertencia a eles e morria. Ou seja, a pessoa morria e eles tatuavam o nome do falecido, alguma coisa, alguma palavra, algum emblema que traz à memória aquela pessoa que faleceu. Por que a Torá proíbe a tatuagem? Por quê? Bom, a fonte da proibição de fazer tatuagem é Levítico 19, como eu já li aqui. Não tatuarás em ti mesmo a tatuagem, ou seja, né, a não fazer tatuagem. Essa proibição se aplica a todas as tatuagens, exceto a que está dizendo aqui sobre a questão de cirurgia. O médico tem que fazer um corte cirúrgico na pessoa, mas não é tatuagem, é uma cirurgia. Embora alguns comentários parecem acreditar que este é um dos ruquim da Torá, os mandamentos cujos fundamentos transcendem o conhecimento do intelecto humano. Outros comentaristas oferecem várias explicações para esta proibição. O corpo humano é criado por Deus, portanto, é impróprio mutilar a obra de Deus. É especialmente impróprio para membros da nação escolhida por Deus mutilar seus corpos. É preciso acreditar que Deus, o maior artesão de todos, o formou da maneira mais adequada. E não se deve mudar de forma, né? Tem aquelas mudanças estéticas, isso, né, que se fala, né? As pessoas tiram a pele do rosto, não sei o que, faz implante. Então isso, Deus ele abomina isso aí, porque nós somos obra, né, da criação de Deus. E não se deve mudar
essa forma, mudar o corpo, a menos que seja por motivos de saúde. É equivalente a insultar a obra de Deus. Nos tempos antigos era costume que os adoradores de ídolos se tatuassem como um sinal de comprometimento com sua divindade, um deus pagão. Muito parecido com um animal que é marcado por seu dono, um gado, né? Em muitas ocasiões, a Torá proíbe práticas que emulam costumes pagãos, considerando que seguir suas tradições é o primeiro passo a aderir às suas crenças e serviços de Avodazará, serviços idólatras. A aliança da circuncisão é a única por ser um sinal em nossos corpos, de nosso relacionamento com Deus. Fazer outros sinais no corpo enfraqueceria esse sinal especial. É a Torá sem balela, é Bíblia sem balela. Se não está na Bíblia, é heresia. Então tá aí. Ah, eu vou perder a salvação se eu fizer tatuagem. Não. Mas a Torá proíbe. É melhor você obedecer a Deus? Ah, mas eu quero fazer uma tatuagem porque, sabe, Alberto, eu acho tão legal. Tudo bem, faça. Deus nos deu o livre-arbítrio, porém, se está escrito, a gente tem que obedecer a Deus de todas as formas. Se está escrito e ponto final. Deixem sua opinião, seu comentário. Por favor, não me tenha como dono da razão e nem como um religioso super-homem espiritual, porque eu sou cheio de falhas e de limitações. Ok? Eu só estou respondendo aqui o Silas Malafaia. Deus abençoe a todos vocês.